do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar, vamos fazer nossa primeira oração, colocar diante do Pai o propósito da orientação que vem pela palavra, através do Espírito Santo, amém? Amém. Senhor, a Ti rendemos graças, Sim, meu Deus. agradecemos a Deus nessa manhã por estarmos juntos aqui. Sim, meu Pai. Senhor, nessa manhã, vem nos agraciar com a bondade do bom pastor que direciona suas ovelhas. O Senhor abraça os teus filhos e filhas nessa manhã. Sim, meu Deus. Mais uma vez, revela ao nosso coração, ó Deus, a manifestação do teu amor por meio daquela cruz. Que o Senhor renove a nossa vida, assim como o nosso entendimento. Nos dê sensibilidade nessa manhã para, ó Deus, alcançar a profundidade daquilo que o Senhor quer nos orientar. Para a glória do teu nome, Sim, meu Deus. oramos nessa manhã, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo número 10. Evangelho de João, capítulo 10. O tema de hoje é o bom pastor. O bom pastor que, através do seu amor, que é incondicional, nos transmite um evangelho de relacionamento e não apenas de milagres ou feitos de Deus ou manifestação de poder. Que nessa manhã nós possamos ser amadurecidos pelo poder da palavra, pela autoridade que a palavra ela nos revela. Evangelho de João, no capítulo 10. Aleluia. Quando se trata de amor, irmão, só para a gente fazer uma introdução do que nós vamos falar nessa manhã. Quando se trata do amor de Deus, quando se trata da manifestação do amor do Filho, Cristo, a Bíblia vai dizer e vai deixar bem claro que o amor dele é incondicional e não é baseado em nada que nós fazemos, até porque ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que ele não morreu no meio da história para poder redimir o ser humano apenas, mas a Bíblia vai declarar que ele está morto desde a fundação do mundo. Então a obra salvífica, a obra redentora de Cristo, ela não começa no meio da história, no Novo Testamento. A história, ela vai nos mostrar que o plano de Deus é desde o princípio da criação e que o Cordeiro já é morto desde o princípio da criação. Quando Paulo diz o véu se rasgou de alto a baixo, quando a Bíblia vai nos relatar isso, ela não está falando de um véu que a gente aprende, de um pano que era colocado no tabernáculo, no Santo dos Santos, mas a Bíblia fala que o véu que se rasga é o próprio corpo de Jesus. Então nós precisamos entender nessa manhã a profundidade desse amor, esse amor que nos constrange, esse amor que nos leva além de todas as coisas e que esse amor que não nos deixa inventar desculpa. Porque amar como Cristo, amar da forma que Cristo ama, um amor tão perfeito, vai nos constranger porque a gente não tem resposta para o amor que Cristo ele manifesta através da pessoa, através da morte de cruz e tudo que ele realizou. Não vai existir desculpa para nenhum ser humano um dia dizer que não entendeu, que não foi amado o bastante, o suficiente para ter uma vida diferente e transformada. Nós somos amados de uma forma incondicional. E o amor, ele é tão pleno, o amor de Cristo é tão pleno, que quando a gente olha para esse amor, e aí eu começo fazendo uma pergunta: o que é mais fácil, amar quem te ama ou amar uma pessoa
que você não conhece? O que vocês acham? A pergunta, ela parece ser muito lógica, mas não é. E aí? O que você me diz? O que vocês me dizem? O que é mais fácil? Amar alguém que eu conheço, que eu convivo? Alguém que faz tudo para mim? Ou amar um desconhecido? Amar alguém que eu não tenho convivência, eu não tenho tanta afinidade, vamos dizer assim. O que vocês acham mais fácil? Eu acho mais fácil quem é de fora. Fala a verdade. Hoje em dia é só Deus na casa. Porque você vai amar, mas ela, né? Daqui a pouco, aquele amor, se você não souber buscar Deus, direção, Deus, deixa eu perder essa essência. Você vai, tipo assim, transformar, se deixar o amor em ódio. De fora, tá ali perto, não tem igual casamento. Exatamente. Quem está de fora não tem tempo para te causar transtorno, tanto quanto quem está de perto. Quem está junto com você todo dia. Só que existe um ponto acima disso ainda, que é o quê? Agora vamos trazer para o lado bom da situação. Quem está perto, imagina que quem está perto te ama incondicionalmente. E aí, por te amar incondicionalmente, você também não tem desculpa por não amar. Só que ainda assim você não consegue amar como deveria. Então, o maior desafio não é amar o desconhecido. O maior desafio do cristão, do ser humano, é amar quem eu conheço, quem eu convivo, quem está comigo todo dia e que, não olhando para os defeitos ou para aquilo que me causa de dano por convivência, mas olhando pelo lado bom, pelo ápice da bondade, de um coração puro, de um amor verdadeiro. Tendo um amor verdadeiro, eu não vou conseguir ter uma desculpa para que eu não ame. Então, se eu não tenho desculpa para não amar, isso me torna o quê? Isso torna para mim o quê? Um peso. Por quê? Porque eu vejo que não existe, não tem como não amar, mas ainda assim eu não amo como deveria. Deu para entender, sim ou não? Sim. Então, o que Cristo faz pela igreja, pela humanidade, é exatamente manifestar um amor tão perfeito que nós, como cristãos, queremos amá-lo também incondicionalmente, mas, todavia, abrimos um leque e sempre colocamos alguma coisa na frente que nos impede de manifestar o verdadeiro amor na proporção, ou pelo menos com a convicção de chegar, de atender, de tocar, de expor, de colocar para fora o amor que temos pela pessoa de Jesus. Então, a ideia do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, é que, por que ele dá vida pelas ovelhas? Ele dá vida pelas ovelhas pela necessidade de ser amado, ele dá vida pelas ovelhas pelo interesse de estar sendo adorado, ele dá vida pelas ovelhas para ter razões de nos convencer e nos salvar ou nos condenar. É para isso que ele deu a vida? Não, ele deu a vida para se relacionar. Amados, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que tudo que foi feito por uma única causa. E nós vamos, à medida que a gente for lendo, a gente vai começar a entender alguns detalhes. Por quê? Porque, Deus ele fez o que ele fez para que a gente pudesse abrir uma igreja, fazer culto, cantar louvor, adorar a Deus. Mas será que realmente Deus é aquele que criou a igreja, que fez com que eu e você se convertesse, para que a gente prestasse culto para Ele apenas, cantasse louvor, pregasse uma boa mensagem, arrumasse um ambiente bem organizado, ou simplesmente a gente exaltasse o nome dEle, fizesse várias coisas para poder chamar a atenção dEle, e aí alguns corações ainda pensam, não, como eu estou fazendo bem feito, com certeza
certeza Deus vai me abençoar por causa disso que eu estou fazendo. Então, existe uma relação da igreja com o Pai, que ela precisa ser revista, ela precisa ser renovada, porque nós estamos, as circunstâncias da nossa vida, assim como a nossa maneira de enxergar a relação com Deus, está nos distraindo do verdadeiro propósito. Nós estamos usando o culto, na verdade, para nos distrair e não para nos levar ao propósito. Deus não precisava de culto, porque Ele tem culto no céu, irmãos. Olha só o que tem no céu, vamos lá. O que nós fazemos num culto? Nós louvamos a Deus, nós adoramos, nós nos prostramos, nós exaltamos o nome dEle, nós queremos uma liturgia, criamos uma liturgia para estabelecer o culto, e aí dentro dessa liturgia, dentro de tudo que nós fazemos, e o céu? Como que o céu é? O que acontece no céu segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o próprio livro de Apocalipse vai nos declarar e vai nos dizer que Ele está sentado no seu alto sublime trono. Isaías capítulo 6 também ele declara a visão. Ele é sentado no seu alto e sublime trono. E aí a Bíblia vai nos contar que tem lá anjos, querubins, serafins. E aí Isaías na sua visão vai dizer: os serafins voam com 6 asas, com 2 eles cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, e com 2 eles voam. E aí lá, conforme diz Apocalipse, os anjos declaram constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os 24 anciãos assentados, eles pegam suas coroas, se prostram diante do que está no trono, e eles então entregam ali a sua adoração, a sua devoção, e o céu como um todo adora e exalta o Senhor que está sentado no trono. A ponto de que o próprio Jesus, quando vai ser assunto ao céu, o salmista vai cantar e vai dizer: abriram portais eternos para que entre o Rei da Glória. E aí se pergunta: e quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha. E aí brada-se de novo: mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, quando eu olho para isso tudo, eu não consigo ver um culto melhor do que o dos anjos, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês concordam, mas se tratando de culto, Deus estava muito bem resolvido, Deus estava muito bem abraçado, a causa da adoração e de tudo mais estava muito perfeito e muito acima daquilo que a gente pode compreender. Então pode ter certeza, Deus não está preocupado com o nosso culto. E talvez essa seja uma realidade que choque muita gente. Às vezes a gente está achando que Deus está preocupado em abrir muitas igrejas e estabelecer vários ministérios com muitas placas, e é exatamente por isso que no céu não vai acontecer de nenhuma placa de igreja, de nada disso vai entrar no reino, porque a Bíblia diz que o que vai entrar no reino são filhos amados do Pai. Quem entra no reino são filhos, irmãos. Quem vai entrar no reino é o irmão mais velho de Jesus, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, quando eu olho para isso, eu penso: então, se tem um culto no céu, se tem liturgia no céu, se tem adoração no céu, se tem tudo que a gente quer entregar para Ele já tem no céu, por que Ele estabeleceu na terra? Ele estabeleceu uma relação com filhos para que haja uma família. Tudo que Deus quer é uma família. Tudo que Deus quer estabelecer na terra é uma família que cresce em graça e em conhecimento todos os dias, e que traz para consigo e vai somando e agregando irmãos que vão sendo salvos por meio do amor manifestado por Ele. Aleluia! Então vamos para o texto. Capítulo 10 do Evangelho de João. A palavra de Deus vai nos dizer assim: e na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Amém? Então aqui no primeiro ponto, ele está dizendo, eu quero que você imagine junto comigo o cenário, e você está lá diante do aprisco das ovelhas.
Então tem lá o cercadinho lá, as ovelhas estão lá dentro, e aí tem a porta e tem um porteiro, amém? Deu para visualizar. E a Bíblia vai dizer que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, todo aquele que deseja estar com as ovelhas, que não entra pela porta, a Bíblia vai chamá-lo de quê? De ladrão. Então, existem alguns personagens que nós vamos detectando à medida que lemos. Lembrando que o texto traz é a parábola do bom pastor. Jesus é o bom pastor. Aleluia. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz, irmãos. Então, as ovelhas, elas são chamadas a atenção. O que detecta, o que identifica o pastor é a voz do pastor para as suas ovelhas, e não outras coisas. Às vezes a gente quer detectar o verdadeiro pastor pelo poder, pela manifestação, e na verdade não. O que vai identificar Deus na sua vida é a voz dele. Amém? Pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo? A voz dele. É inconfundível a voz do Senhor. Aleluia. Pastor, ouvem a sua voz. Pode falar, meu irmão. É uma curiosidade. A quantidade de anjos é a mesma quantidade depois que começou a rebelião? Ou você acha que Deus deu mais para substituir aqueles que se rebelaram? Caíram? Eu não entendi a pergunta. São a quantidade de anjos que existiam no céu anteriormente, antes dos anjos descer junto com Caíram. Hoje em dia, os que sobraram. Quer saber se continua a mesma quantidade de antes, se criaram mais, ou se é a mesma coisa? Tá. No caso, a Bíblia fala que uma terça parte dos anjos caíram. Elas se rebelaram e foram persuadidos por Lúcifer. Então, uma terça parte cai. A outra, que é muito maior, então imagina, uma terça parte. Então, eu pego 3 quantidades de anjos, vamos supor que se fossem 300, dividido por 3, 100. Então, uma terça parte, 100 anjos caíram, ficaram 200. A Bíblia fecha nisso. Ela não fala sobre uma criação de mais anjos, mas ela fala que esses que caíram, eles caíram por rebelião. Então, a quantidade de anjos que hoje ainda tem, dentro do contexto do propósito de Deus, ainda é muito maior a proporção do que a quantidade que caiu. Isso é fato. Mas não fala de uma criação de mais anjos. Até porque a Bíblia vai citar que o anjo que ele criou, a última criação que a Bíblia cita de anjos é exatamente Lúcifer. O último ser criado, feito por Deus, nessa questão angelical, é exatamente ele. Então, para que ele fosse regente, ele tomasse ele tivesse uma autoridade tamanha que organizasse tudo. E a soberba no coração dele, o comércio, diz a Bíblia. E o que é o comércio que entrou no coração de Lúcifer, citado por Ezequiel 28? O comércio que entrou nele é exatamente o desejo de querer mais do que ele já tinha. E isso acontece com muita gente dentro de igreja, que a gente chama de síndrome de Lúcifer, que é quando uma pessoa ela não está satisfeita com nada que ela vive, mas ela quer sempre mais. O comerciante, ele quer sempre mais do que ele já tem. Enquanto, aí trazendo para uma linguagem atual, enquanto o comerciante quer mais do que ele tem,
aquele que tem uma mentalidade madura, vamos dizer, de empresário bem-sucedido, ele não está preocupado com o que ele não tem. Ele está preocupado em mostrar o que ele já tem. Qual que é a diferença de um crente maduro para um crente imaturo? É que o imaturo, ele sempre vai querer mais e achar que tudo que ele já tem está pouco. Ao invés de alcançar a maturidade, de usar tudo que ele já tem para servir o corpo e a igreja. Ah, mas eu não sei, eu não tenho. Ah, ninguém me faz nada, ninguém me dá oportunidade. Não, amado, pega aquilo que você já tem e fala assim, olha, eu consigo fazer isso. Meu coração queima por esse propósito. Eu tenho desejo de realizar, de entregar, de servir pessoas com isso que eu tenho na minha mão, com isso que eu alcancei na minha vida. Aí o propósito da sua vida começa a ser vivido. Deu para entender? Obrigado. Nada. Vamos lá. Ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aleluia. Traz para onde, irmãos? Então você vai imaginar a cena. O pastor, ele chega, o porteiro abriu a porta, ele entra, começa a falar, as ovelhas ouvem a sua voz, então ele chama as ovelhas e traz as ovelhas para fora. Aí traz para fora para quê? Qual que é a ideia de trazer para fora? Versículo 4: e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, tem gente querendo conhecer a Deus pelo poder, tem gente querendo conhecer a Deus pela estética de uma igreja, tem gente querendo conhecer a Deus de tudo quanto é jeito e forma. Só existe um jeito de conhecer verdadeiramente a Deus, é ouvindo a sua voz. Precisamos voltar à essência do conhecimento de Cristo Jesus, que é por meio da palavra e é por meio da oração. Irmãos, não tem como conhecer a Cristo sem orar e sem a palavra. Sem palavra e sem oração, não vamos conhecer a Cristo. Vamos viver só uma liturgia, vamos viver só momentos de culto, aonde a gente vai achar que está adorando a Deus, e a gente não está adorando coisa nenhuma. A gente está só fazendo por interesse, a gente está fazendo só para satisfazer a nós mesmos, e a gente está fazendo para mostrar para alguém que a gente sabe fazer alguma coisa. Então, o que a gente mais precisa hoje é não se distrair com nada que envolve o culto como um todo, mas sim ter um coração rendido àquele que te chamou para viver um propósito. E qual que é o verdadeiro culto? O que Jesus vai falar sobre a verdadeira religião? Ah, vocês estão achando que a verdadeira religião é A, B ou C ou D. Não, a verdadeira religião é vendo nu, cubra ele. Vendo que tem fome, dá ele de comer. Vendo que tem sede, dá ele de beber. E amontoará o quê? Brasas vivas sobre a sua cabeça. Aleluia! Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que verdadeiramente culto é quando eu coloco a minha vida à disposição em servir os meus irmãos. E aí eu não dependo de um lugar. Eu não dependo de um horário específico, de um culto. Então eu preciso entender isso para que eu consiga cultuar a Deus com a minha vida e não por algumas horas. Esse é o grande detalhe que vai fazer toda a diferença na minha vida, na minha fé, na minha esperança e no meu dia a dia. Deus espera ver em nós uma família, irmãos. Aleluia! E aí ele continua, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Como que eu sei que um estranho, quando a linguagem de uma pessoa não condiz com a linguagem do verdadeiro pastor que eu estou acostumado a ouvir, que eu estou habituado, que eu conheço, que eu sei discernir a voz dele? Eu volto no contexto de discernimento. Tem muita gente que consegue até imitar a voz, mas não é o pastor.
Deu para entender, irmão? Porque tem muita gente que consegue imitar a voz, irmãos. Mas só que imita a voz, mas não tem a essência daquele que, quando ele fala. A gente sabe quando é ele que fala. A gente sente quando é ele que fala. O nosso espírito testifica com o espírito dele que nós somos filhos de Deus quando ele fala. A gente não tem dúvida quando ele fala. A diferença é que o Espírito Santo testifica na gente quando ele verdadeiramente fala. E nós precisamos entender, não entender, mas conhecer a Cristo. Tem muita gente tentando entender Deus, não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum, porque está tentando entender para poder explicar, e não há como fazer isso. Há como conhecer, experimentar, e então você fala daquilo que você recebeu. E aí a gente vai entender Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele dá o que ele recebeu, ele entrega o que ele recebeu. Ele fala daquilo que ele ouviu. Aleluia. Glória a Deus. E o texto vai dizer então que o estranho, ele vem, mas não conhecem a voz do estranho. Pelo contrário, foge. Quando ouve a voz do estranho, foge. E Jesus está ensinando para quem isso aqui, gente? Fala assim, ó, para os discípulos. Aleluia. E aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 6. Jesus disse-lhes essa parábola. Eu acho isso aqui muito interessante. Mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Quem está explicando? Quem que está falando sobre isso? Não é Jesus? Não é o próprio Jesus falando com esses homens? Amém? Amém. Aí a gente está preocupado, irmãos, nos dias atuais. A gente está preocupado com o que está acontecendo às vezes na igreja. E eu falo de uma forma geral. Porque às vezes tem muitos líderes, muitos ministros, muitos pregadores, muitos pastores, muitas pessoas que estão tentando ensinar, que estão tentando orientar, que estão pregando o Evangelho, e parece que a vida das pessoas não está mudando, e parece que as pessoas não estão compreendendo qual é a mensagem. Mas eu me deparo com um texto onde Jesus está falando com as pessoas, Jesus está pregando para os seus discípulos, orientando na verdade, e no final da conversa, a Bíblia vai deixar bem claro que mesmo Jesus ensinando, orientando, falando da forma que ele falou, eles não entenderam nada. Não, mas peraí, é impossível não entender Jesus, pois está aqui. Discípulos não entenderam nada, está escrito. Você acha que você vai entender sempre tudo que está acontecendo? Acho que a gente está vivendo num tempo, dentro de um contexto da igreja do Senhor, nesses dias atuais, no meio de uma população principalmente jovem, que na verdade quer saber tudo, para explicar tudo, para falar que tem conhecimento de tudo e que na verdade não sabem nada. Porque o que a gente está vivendo hoje é uma metodologia e muita gente falando de faça isso que você vai encontrar isso, faça aquilo que você vai chegar em lugar tal, faça desse jeito e desse jeito um passo a passo para você alcançar isso na sua vida lá na frente. Então todo mundo quer ter uma resposta, todo mundo quer ter um passo a passo, todo mundo quer ter um cardápio espiritual, todo mundo quer ter uma analogia, todo mundo quer ter uma teologia para poder explicar alguma coisa que entendeu da cabeça, para depois falar que é assim que é o processo, sendo que a Bíblia está dizendo que não é para entender, é para conhecer, é para viver, é para se entregar, e as coisas vão acontecendo à medida que o quê? Aí eu jogo tudo isso que hoje nós vivemos
por terra quando a Bíblia vai dizer assim, ó, você está preocupado com sinais, você está preocupado com o resultado, mas só que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então não preocupa com o sinal, não preocupa com o que vai acontecer, só creia, como diz a Bíblia, crê somente e continua caminhando. Amém? Porque os discípulos ouviram isso tudo e não entenderam nada. Assim como eu sei que tem dia que tem gente que vem no culto e pode terminar o culto e depois você chega para a pessoa e pergunta: o que foi o culto para você hoje? Não, foi bênção demais. Ó, que culto abençoado. O que foi me ensinado? O que você aprendeu hoje? Não sei. Se você vier num culto e você chegar e perguntar para si mesmo no final do culto: o que eu aprendi hoje? E a resposta para você mesmo for: eu não sei, eu não aprendi nada, então sua ideia de culto está errada. Porque Jesus não vem num lugar aonde não tem alguma coisa para poder ensinar. Jesus sempre vai te ensinar alguma coisa. Amém, irmãos? Nem que for para te lembrar uma coisa que ele já ensinou, mas ele vai te lembrar. Essa escola dominical de manhã agora, nessa hora